Boa noite, gente, mais uma vez. Hoje só estão aqui os 10 que participaram do atendimento. Cadê o povo? Meu Jesus. Vou mandar um aviso aqui no grupo, viu? Para ver se o restante vem. E aí, meu povo, gostaram dessa nova forma de fazer atendimento? Eu gostei. Eu gostei, Jússi, mas eu fiquei com uma dúvida. Você vai mandar o PDF da redação com aquelas anotações que mandou ou não? Mando. Vou mandar sim, viu? Toda semana eu vou mandar. Ai, Jesus, que é isso? Toda semana eu vou mandar o PDF e sempre ou antes ou depois, é porque eu não tive tempo antes do atendimento, mas não se preocupe não, que eu envio. Tá bom? Professora, você pega mais leve na correção de simulado? Não, de jeito nenhum. Porque eu esqueci de falar. A sua nota é boa, né? A sua nota é boa. Eu estou embasbacada. Não. Eu corrijo o simulado como se eu estivesse corrigindo a sua redação da semana. Então, e eu nem mais esqueci nem também de falar. Sim. Eu me surpreendi, viu, com minha nota. Eu pensei que ia ser bem baixa no simulado. Eu falei, minha Nossa Senhora. Eu gostei do desempenho de vocês. Estão de parabéns, viu? A maioria aqui já está entendendo direitinho a estrutura do texto. Estou percebendo isso. E, assim, vocês não estão me dando muito trabalho, não. Para falar a verdade, estou orgulhosa de vocês. Parabéns. Vamos lá, né? Ao que interessa. Então, gente, hoje, a aula de hoje ainda é sobre a competência 3, mas ela é uma aula mais prática, tá? É uma aula que assim, a última que eu expliquei sobre a competência 3, né? Eu expliquei só a teoria, né? Expliquei lá a teoria do que é a competência e tal, aí falando relacionar e não sei o quê, e vocês tentando visualizar aquilo na prática. E agora, peraí, viu? E agora, o que é que vai acontecer? A gente vai trabalhar algo muito mais prático, tá? A gente não vai trabalhar a teoria. Claro que em algum momento a gente vai voltar para a teoria de novo, mas hoje a aula vai ser um pouquinho mais prática, tá? Antes de entrar no conteúdo, mostrar aqui o documento que a gente vai trabalhar hoje, eu queria fazer algumas observações sobre o simulado. O que foi que eu percebi? As maiores dificuldades, né? As maiores dificuldades de vocês. Na proposta de intervenção, tem uma galerinha que está com dificuldade na proposta de intervenção, eu percebi isso. Assim, com dificuldade em colocar os elementos de forma clara, com dificuldade em escolher, né? Por causa disso, na próxima aula, eu já vou trabalhar a competência 5 com vocês, para já entrar na questão da proposta de intervenção, porque é dentro da competência 5 que a gente estuda ela, tá? Então, por causa disso, eu já vou trazer a competência 5 na próxima aula. Além disso, o que eu percebi também de dificuldade em vocês é com relação à estrutura mesmo dos parágrafos. Porém, essa questão da estrutura a gente vai ver hoje, né? A gente vai ver na aula de hoje, e eu acredito que depois dessa aula vocês não vão ter grandes dificuldades, não. Aí tem, assim, algumas dificuldades com relacionar o repertório à discussão, né? E eu digo, olha, esse repertório não ficou bem articulado à discussão. Mas, gente, isso aí vocês vão aprendendo com o tempo. Não se desesperem, não é algo fácil de entender e não é uma coisa que vocês corrigem de uma semana para outra. É um processo, viu? Então, isso, na verdade, é uma falha que mesmo os feras na redação cometem, tá? Então, quando alguém tira 960 numa redação, geralmente é porque
ela já não está errando isso. Mas se ela tira 940, 920 e tal, é porque ela ainda está errando alguma coisa nesse sentido, né? De relacionar o repertório, ou alguma ou alguma outra falha na competência 3. Então, vocês não fiquem preocupados, não, em já corrigir isso, né? De uma semana para outra. Não, é um processo. E vocês só vão entendendo mais com o tempo, tá? Eu acho que é só isso. Outra coisa que eu percebi é que vocês ainda estão utilizando poucos elementos coesivos, né? Eu sei que o simulado foi uma semana depois da aula sobre coesão, sobre competência 4. E eu sei que vocês ainda não estavam, né, habituados a usar, ainda não tinham memorizado, né, os elementos coesivos, entendo perfeitamente. Então, mas assim, a partir das próximas redações, eu quero que vocês tenham mais atenção, não façam nenhuma redação sem a tabelinha de operador argumentativo do lado. Vocês sabem de qual tabela eu estou falando? Mostra aí, Emily, Sim. pra gente, você que está com a tabelinha aí na mão, mostra aí. Para quem não... Ó, Vitória já mostrou. Está em qual página, Vitória? Diga aí. Tá na página 31. Pronto. Página 31. Não façam a redação sem essa tabelinha do lado, minha gente. Valeu, Vitória. Eu falei Vitória, é porque é Emily Vitória. São duas Vitórias, uma é Emily Vitória, outra Vitória Laiane. Eita, quanta Vitória! Emily Vitória, Ame Vitória e Vitória Laiane. E falta uma Vitória na aula de hoje, viu? Que me avisou que não vinha hoje. Tem a Vitória aqui. Bom, não esqueçam de utilizar. Eu quero que vocês utilizem em todas as aulas não, em todas as redações. Pelo amor de Jesus Cristo. Tá certo? Vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Bom, vou apresentar a vocês um novo documento que a gente vai usar a partir de agora. Ele vai fazer parte da vida de vocês, assim como aquela folhinha de projeto de texto faz parte da vida de vocês. Então, esse novo documento também vai fazer parte, tá? Então, assim como vocês utilizam o projeto de texto, as folhas de projeto de texto, a partir de agora, vocês vão ter que utilizar essas folhinhas, tá? Para os alunos que moram na cidade, eu vou disponibilizar impresso. Estou juntando todos os documentos, todas as folhas, toda a papelada. Vou marcar um dia para entregar para vocês lá no curso, tá? Então, quem mora na cidade vai receber. Eu vou marcar um dia, vocês vão lá pegar. Quem não mora na cidade, se não tiver como imprimir, pode fazer isso no próprio caderno. Mas é claro que impresso fica melhor, né? Fica muito mais fácil. Mas se não tiver condição de imprimir, porque é muita folha, você pode fazer isso no seu caderno, tá? Mas a partir de agora eu vou mandar lá no grupo, viu? Porque eu estou mostrando agora, né? Mas ainda vou mandar no grupo. A partir de agora vocês vão ter que utilizar esse documento aqui. E eu vou explicar na aula de hoje como é que vocês vão utilizar, tá? Vamos lá. A folha de projeto de texto, ela é o planejamento do texto inteiro de vocês, tá? Porém, isso aqui não é um projeto de texto. Isso aqui é o planejamento dos 2 parágrafos da argumentação, ou seja, o planejamento do seu segundo e do seu terceiro parágrafo, certo? Então, o que é essa folhinha? Professor, é o planejamento da redação? Não. Você vai planejar os seus parágrafos da argumentação, seu segundo e o seu terceiro parágrafo, tá? Então, é para isso que serve esse documento e é isso que a gente vai aprender hoje, certo? Então, vamos lá. Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Quando eu reclamo lá no texto de vocês sobre
não está bem organizado, né? As informações estão desorganizadas, estão no lugar errado. Então, quando eu falo de organização, quando eu digo que ali no seu parágrafo está desorganizado, é porque as informações não estão no lugar certo. Isso eu expliquei para vocês na última aula, né? Eu digo, olha, está desorganizado. Então, o que é que acontece? Às vezes, uma informação que era para estar no início do parágrafo, você botou lá no final, pegou uma informação que era para estar no final, botou no início, ou seja, colocou as coisas fora de lugar. Então, agora, nessa aula, a gente vai aprender a colocar tudo no lugar certo. É isso que você vai aprender. A colocar tudo no lugar certo dentro dos 2 parágrafos da argumentação. Segundo, terceiro parágrafo. Claro que algumas coisas vocês já sabem, né? Os que já sabem, parabéns, vamos reforçar. E os que ainda não entenderam, vão entender agora. Presta atenção. Vamos supor que isso aqui é o nosso segundo parágrafo, tá? O segundo parágrafo do seu texto. Como é que você vai organizar ele, né? O que é que você coloca antes, depois? É isso que está aqui. Então, como é que você começa o seu segundo parágrafo? É a mesma estrutura, tanto para o segundo como para o terceiro, viu? Então, não vou explicar 2 vezes porque é a mesma estrutura. Então, como é que você inicia seu primeiro parágrafo? Apresentando o seu argumento. Todo mundo aqui já sabia disso, né? Quem vem fazendo as redações toda semana direitinho já entendeu isso. Já está manjando disso aqui tranquilamente. Então, eu inicio o meu parágrafo apresentando o meu argumento. Mas, professora, o que é argumento? Como é que eu seleciono o argumento? Isso é conteúdo que a gente já viu. E é uma informação que já está no projeto de texto de vocês. Então, não está. Vocês não colocam lá no projeto de texto argumento 1, argumento 2? Sim. Né? Sim. Então, já está lá. É só trazer para cá. Ah, professora, 2 vezes, professora. Virgem Maria, eu vou ficar o tempo todo só planejando. Não, gente, não precisa. Se você já vai colocar aqui tudo organizado, coloca lá só uma palavrinha que remeta ao argumento e aqui você já coloca assim, do jeitinho que você vai botar no seu texto. A dica que eu dou é, já escreva aqui do jeito que vai para o texto. Vai ficar rápido. Escreve do jeito que vai para o texto. Então, apresento o meu argumento. Aí, aqui, depois que eu apresento o meu argumento, eu vou colocar o meu repertório. Botar o meu repertório. Depois que eu coloco o meu repertório, é aí que o bicho pega. É aí que vocês sentem dificuldade. É aí que vocês ficam. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que é que eu vou botar. Eu não sei o que é que eu vou dizer agora. Não é assim? Não é assim que vocês ficam. E agora o que é que eu digo? Ela já disse. Apresenta o argumento, bota o repertório. Aí ela mandou explicar. Aí tá. Ela mandou explicar. E eu sei lá o que é explicar. E eu sei lá o que é que eu vou colocar nessa explicação. Tenho certeza que vocês ficam falando isso. A professora é doida. Manda explicar e não diz como é que explica, né? Então é isso. Vamos lá. Vou tentar, né? Vou tentar apresentar para vocês como é o processo. Então, apresento o repertório e vai explicar. Nesse processo de explicação, o que é que vocês vão fazer? Presta atenção, criaturas de Deus. Presta atenção. Para que é que você coloca seu repertório mesmo? É só porque eu obrigo? Para que a gente usa um repertório? É só porque a Luciana está obrigando, é? Para Comprovar o argumento. o argumento. Para comprovar o argumento. Para comprovar. Exatamente. Então, se eu estou colocando ele para comprovar, eu tenho que apontar semelhanças ou diferenças entre aquilo que eu apresentei no repertório e o meu argumento. Gente, tem gente que esquece do argumento. Tem gente que bota aqui o argumento, bota um repertório, aí bota um repertório que não tem nada a ver com o argumento, aí quando vai explicar, não fala mais nada do que botou aqui, ó. Tá errado? Tudo que você for explicar aqui é sempre relacionando ao repertório
e relacionando, explicando o seu argumento. Aí, como é que vocês vão fazer? Primeiro, depois do repertório, vocês vão fazer assim. Vocês vão dizer qual é a semelhança ou qual é a diferença entre a informação do repertório e esse problema que você está discutindo. Tudo que vocês colocam no repertório, no argumento é um problema. Tudo que tem aqui, vocês selecionam para botar aqui, é um problema. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Vão explicar qual é a semelhança entre esse repertório e esse problema. Então, por exemplo, eu estou discutindo sobre aquele tema dos indígenas. E eu digo que um dos grandes problemas é a falta de demarcação de terras, das terras indígenas. Eu coloco aqui como meu argumento. Aí aqui eu pego e cito um romance, né, que fala de índios que foram expulsos das suas terras. Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, né, que assim como na obra, né, os índios brasileiros atualmente são frequentemente expulsos de suas terras por causa disso, por causa daquilo e blá, blá, blá. Então, quando eu dou essa explicação, o que é que eu estou dizendo? Eu estou mostrando a semelhança entre o romance que eu apresentei aqui e o problema que eu apresentei no meu argumento, que era a demarcação de terras, a falta de demarcação, né, de terras. Então, eu tenho que apresentar ou uma semelhança ou uma diferença. Professor, e como seria, então, apresentar uma diferença? Quando você coloca uma lei, eu ponho aqui uma lei como repertório, eu digo assim, o Estatuto do Índio diz isso, 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 isso. Aí, eu digo o seguinte, no entanto, o que a lei prevê não se aplica na prática por causa disso, 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 disso. O que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando uma diferença. Eu estou dizendo o seguinte, olha, a lei diz uma coisa, mas a realidade é diferente. Então, nesse caso, eu não estou apontando semelhança, eu estou apontando uma diferença. Deu para compreender mais ou menos? Eu vou colocar aqui o exemplo, o contexto, né? Mas primeiro tem que entender a teoria. Deu para entender? Sim. Sim. Aí eu coloquei aqui que quando você vai explicar, você tem que colocar exemplos práticos, né? Você tem que colocar exemplos práticos. O que seriam esses exemplos práticos, né? É você colocar, por exemplo, aqui, se eu estava falando da falta de demarcação de terras, né? Eu vou ter que descrever esse problema. Eu vou fazer uma descrição desse problema, dizendo, por exemplo, por que esse problema acontece, né? O que seria essa ausência de demarcação? Por que acontece essa ausência de demarcação de terras? Quando eu falo exemplos práticos, não é só citar situações, é você descrever como é que esse problema se dá. E lembre que nós estamos discutindo um problema atual, um problema da realidade brasileira. Então, mesmo que você cite um romance, você tem que trazer esse problema do romance para a nossa realidade. E descrever mesmo como o problema acontece, por que ele acontece, quais são as consequências desse problema, dar detalhes. É isso que é explicar. Então, quando eu coloco lá no texto de vocês, eu coloco assim, eu coloco perguntas. Como? Por quê? Qual? O quê? Explique. Eu não gosto de colocar umas perguntinhas assim para vocês. É isso que está faltando. Então, toda vez que eu colocar lá uma anotação no texto de vocês, como? Por quê? Né? Dê exemplo. Explique. É porque está faltando você me explicar como é que esse problema se dá. Como é que esse problema acontece? Por que ele acontece? O que é esse problema? O que é? Né? Se eu só disser que existe a demarcação e pronto, já é o bastante? Não, você não vai convencer.
você tem que dizer, né? Por que existe essa falta de demarcação de terras, de que forma isso prejudica os índios, né? O que seria essa falta de demarcação? Eu tenho que dar detalhes sobre o meu problema. E aí? Até aqui tudo bem? Sim. Vou continuar. Vamos entender o seguinte. Cada quadradinho desse vai ser um período. Vamos combinar isso? Cada quadradinho desse vai ser um período. Então, aqui, apresento o meu argumento num período, ponho um ponto, ponho um conectivo, ponho um repertório, ponho outro conectivo, vou explicar, tá? Lembrando, qual vai ser o período maior? Dá para ver só pelo tamanho do quadrado. O período maior vai ser esse, da explicação. Não pode ser, eu não posso ter mais linhas de repertório do que de explicação. Tem que ter mais linhas de explicação do que de repertório. Para apresentar argumento, 2 linhas tá bom. Ah, professor, se eu apresentar o meu argumento em 2 linhas e meia, tá bom também? Não tem problema. Tá bom também. Meu repertório, 2 linhas também tá bom. 2 linhas de repertório. E o resto vai ser aqui, e ainda tem outra parte. Então, o resto que eu digo é a parte maior. A parte maior vai ser isso aqui, essa terceira parte. Observem que eu enumerei, tá? Por que eu enumerei, né? Para vocês saberem a sequência. Quando eu coloco isso, e vocês vão aplicar isso no texto de vocês vão estar organizando as informações de vocês, colocando tudo no lugarzinho certo. E tem essa finalização. Isso aqui se chama finalização do parágrafo, que eu já chamei a atenção disso na redação de algumas pessoas. Existem diversas maneiras de finalizar o parágrafo, tá? Eu estou apresentando aqui 3, mas, gente, isso aqui é um modelo que eu criei para vocês, tá? Essa estrutura da redação não é um padrão. Vocês não vão ver essa estrutura desses parágrafos em todas as redações notas 1000. Não vão ver. Por quê? Porque é algo que eu defini para vocês. Eu pensei, eu acho que essa estrutura vai ser a mais adequada para eles e eu quero que eles façam dessa forma. Mas, professora, só existe essa estrutura dos parágrafos? Não, existem diversas maneiras de você estruturar seus parágrafos. Só que você só pode se arriscar se você tiver segurança. Se você não tem segurança, você vai fazer como o Luciano está mandando fazer, tá bom? Então, eu quero que vocês façam assim. Professora, eu nunca soube, nunca nenhum professor me disse que eu tenho que colocar 4 períodos dentro do parágrafo. Mas não é para dizer mesmo, não. Eu estou inventando para vocês. Eu que quero que vocês façam assim. Não é um padrão. Não entendam isso como um padrão. As redações que vocês vão fazer para mim, que vão fazer para o Enem, vocês vão fazer assim. E pronto. Acabou. Tá? Se na escola o professor de vocês disser para não fazer os 4, faça 3 para ele, mas faça os 4 para mim, tá? Então, eu quero isso. Eu quero que vocês tentem obedecer essa estrutura e que vocês entendam que não é um padrão que vocês vão ver em todas as redações. Não vão ver. Eu quero que vocês entendam que é algo que eu quero que vocês apliquem, porque é o que dá certo, é o que vem dando certo sempre. E não vai ser diferente com vocês, tá? Então, aqui, como é que você vai finalizar? Eu trouxe aqui 3 alternativas, que, como eu disse para vocês, são possibilidades. Estou dando 3 possibilidades. Uma delas é você apresentar a consequência do problema aqui. Então, por exemplo, aqui eu falei da demarcação de terras, aqui eu expliquei, e aqui eu digo qual é a consequência dessa falta de demarcação. Finalizo o meu parágrafo dessa forma, tá? Dizendo qual é a consequência dessa falta de demarcação, tá? Isso é uma possibilidade. Aí você pode pensar, mas professor, eu costumo já dizer a consequência aqui.
Tem algum problema? Não, não. O único problema é que você não vai ter como finalizar com a consequência de novo. Se você já botou aqui, aí você vai ter que finalizar de outra forma. Por que eu digo isso? Porque tem gente que já tem o hábito de colocar aqui, quando vai explicar, já diz qual é a consequência do problema, né? Então, aqui, pronto, já não vai finalizar desse jeito, vai finalizar de outra forma, tá? Outra forma é fazendo uma constatação. Que é isso? A professora está doida, né? Uma constatação é quando você discute um problema e você chega a uma conclusão. Você diz o seguinte, olha, com base nisso que eu apresentei, eu cheguei a essa conclusão. Eu entendi isso aqui. Eu consegui concluir o meu raciocínio dessa forma. Isso é uma constatação. Então, eu constatei isso a partir disso que eu discuti aqui. É isso que é uma constatação. É a qual conclusão você chegou com base na discussão que você fez dentro daquele parágrafo, tá? Outra forma de você finalizar é você fazer o anúncio da proposta. Não é uma proposta de intervenção ainda. Então, você não vai colocar assim, diante disso é necessário que o governo faça isso, não sei o que, não sei. Não, não é isso. Fazer o anúncio da proposta é você dizer que algo deve ser feito. É você dizer que esse problema tem que ser resolvido. Tá? Não é sair dizendo quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer. Isso você vai botar na conclusão, não é no final do parágrafo da argumentação. Mas você já vai indicar que algo precisa ser feito. Não precisa dizer o quê, não precisa dizer quem, mas precisa já me dizer, né, que você viu a necessidade de que algo seja feito. Então, são essas as 3 possibilidades, tá? Eu tenho um texto aqui, eu vou mostrar para vocês como é que acontece dentro... Deixa eu interromper aqui. Vou mostrar para vocês como é que acontece isso dentro do texto, né? Porque aqui na teoria, eu falando, fica meio confuso para vocês. Vou mostrar aqui. Deixa eu achar. Ai, gente, espera aí. Ia aparecer aqui a redação de alguém. Eu não quero deixar ninguém constrangido. Espera aí, viu? Porque ele fica dentro da mesma aba. Deixa eu achar. Pronto. Tá no mesmo lugar que estavam as redações de vocês. Aí eu ia botar na redação de alguém. Vamos lá. Eu peguei aqui um parágrafo só para mostrar para vocês como é, né, que se dá essa organização. Em primeiro lugar, isso aqui, eu não vou ler o texto todo, porque não precisa. O tema desse texto é sobre o cinema, a democratização do acesso ao cinema, tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui é o segundo parágrafo. É só para vocês observarem a estrutura, tá? Ó, em primeiro lugar, é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Isso aqui é o quê? Apresentação do argumento. Não é essa a ordem que eu expliquei para vocês? Jussi, Pode falar. aí sobre essa apresentação do argumento, eu fico confusa, eu não sei o que colocar. Você não já planejou o seu argumento lá no projeto de texto? Sim. Pronto. Então, você vai pegar aquele argumento que já está lá no projeto de texto, trazer para cá, só que com uma explicaçãozinha a mais. É porque na introdução você apresenta ele de uma forma já direta, de uma forma resumida. E quando você apresenta ele aqui, já dentro do parágrafo, você vai se prolongar mais na explicação dele, vai apresentar esse argumento de uma forma mais detalhada, mas é aquele mesmo argumento que está planejado lá no projeto de texto. Certo? Certo. Continuando, tá? Aqui a apresentação do argumento. Aí a pessoa coloca, para entender essa lógica, pode-se mencionar o renomado historiador holandês Johan Huizinga, eu acho, o qual, no livro Homo Ludens,
ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. Isso aqui se chama repertório. Repare que é a mesma ordem que eu ensinei para vocês, tá? Apresentação do argumento, aqui ele coloca o repertório. E aqui, essa parte aqui, que eu não estou conseguindo grifar, é a explicação. Exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. Observem o que eu falei sobre os períodos. Um período, outro período, e aqui essa explicação que ele colocou, ela está toda dentro de um período. Entenderam? E também, olhem o tamanho do período. Então, o período da explicação é o período maior. Certo? Por quê? Porque a explicação é a parte mais importante. Sabe, o ápice da sua argumentação, essa parte aqui, que vem depois do repertório. É perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor dessa criação artística, capaz de garantir a coesão da comunidade. Essa última parte, esse último período, é a conclusão do parágrafo, né? Nesse caso aqui, como foi que ele concluiu? Fazendo uma constatação. Ou seja, o que foi que ele disse? Olha, a partir de tudo isso que eu discuti, né, eu entendi que o cinema ele tem esse caráter benfeitor e é capaz de garantir a coesão da comunidade. Eu cheguei a essa conclusão a partir de tudo isso que eu discuti, tá? Observe que ele coloca um portanto aqui no final, tá vendo? Então, esse portanto, o que ele está fazendo? Ele está mostrando que ele chegou a uma conclusão. Então, quando você for finalizar aqui, você tem que colocar um elemento coesivo. Pode colocar um de conclusão, um de resumo, tá? É só procurar lá na tabelinha que vocês vão achar, certo? Ou de conclusão, ou de resumo, ou então de consequência. Vai depender de qual informação vocês vão botar aqui. Mas é sempre muito importante colocar um conectivo aqui para finalizar. Pode ser logo, portanto, por conseguinte. Alan, você vai falar? Oi? Não, professora, foi que eu liguei o microfone sem querer. Desculpa. Tá desculpada. Acontece. Então, gente, é isso. Observaram que tem as 4 partes que eu mostrei para vocês? Sim? Sim. Sim. Em todas as primeiras partes tem que ter um conectivo, né, no caso. Aí. É muito importante. Quando ele coloca aqui, para entender essa Mas lógica... nesse terceiro período não tem, né? É exatamente... Não, mas quando ele coloca nessa conjuntura, ele está retomando a ideia anterior. Não é um conectivo, mas é um elemento coesivo. Ele está ligando ao que ele disse antes. Quando ele diz, é exatamente nessa conjuntura, então, quando ele diz nessa conjuntura, é no que ele disse aqui em cima, ele está retomando a ideia anterior. Então, ele está ligando. Não é um conectivo, mas é um elemento de coesão, tá? O portanto é um conectivo. Para entender essa lógica, né? Não é também, conectivo. a gente não chama de conectivo, mas está exercendo a função de um conectivo também, né? Que está fazendo a ligação aqui entre um período e outro. Tá certo? Certo, eu sempre fico na dúvida do que colocar nesse primeiro, assim, tipo, quando vai começar o parágrafo. Tipo, ele colocou em primeiro lugar e em segundo lugar. O que seria também? Que eu poderia botar se isso. Quando eu expliquei sobre coesão, eu expliquei para vocês que não é para usar em primeiro lugar, nem em primeiro lugar e em segundo lugar. Vocês podem dizer, mas professora, é uma redação nota 1000 e ele utilizou em primeiro lugar e em segundo lugar, e você disse que não é para usar. Na época que ele fez essa redação, podia, tá? Não pode mais. Eles mudam as coisas de um ano para o outro. Então, aqui, eu já falei para vocês, é nesse contexto, nesse cenário, inclusive já ditei para vocês, prestem atenção, já ditei. Quem anotou no dia que eu ditei?
que anotou? Vocês lembram que eu coloquei até como comentário? Lembro. Você até escreveu, eu anotei, só que não sei onde está. Mas anotou, né? Então, é isso. E até no dia que eu expliquei aquela tabelinha, eu ainda disse, olha, esse dá para usar no início do segundo parágrafo, esse dá para usar no início do terceiro parágrafo. Lembram? Então, se liguem aí nessas coisinhas, tá certo? São detalhes que vão fazer muita diferença. Certo? Eu vou finalizar aqui, que eu só tenho 1 minuto, mas a gente retorna para a próxima etapa da aula, tá? Certo.